Existe um silêncio mais profundo do que qualquer outro que você já conheceu, exatamente 3 minutos após o coração bater pela última vez. A ciência pode chamar isso de atividade cerebral residual. Mas Padre Pio de Pietrelcina, o santo estigmatizado que enxergava o mundo espiritual com a mesma clareza que via a luz do dia, revelou que este é o momento mais crítico e decisivo de toda a existência de uma alma. O que acontece nesse brevíssimo intervalo de tempo é um segredo que a maioria dos fiéis desconhece completamente. Uma batalha final invisível e aterrorizante, onde o destino de uma eternidade inteira pode ser selado. Padre Pio via o que ninguém mais via, e o que ele contou sobre esses instantes finais vai abalar as estruturas da sua fé e mudar para sempre a forma como você se prepara para o fim. Se você teme a morte ou se preocupa com a salvação daqueles que ama, você não pode se dar ao luxo de ignorar esta mensagem, pois o conhecimento que será entregue hoje é uma chave que pode abrir as portas do céu. Por isso, eu lhe peço com a autoridade e a urgência de quem quer salvar sua alma. Pare tudo o que está fazendo agora. Esqueça as notificações, feche a porta, silencie o barulho do mundo lá fora, porque estamos prestes a pisar em solo sagrado. Antes de desvendarmos este mistério oculto, deixe seu like como um ato de caridade pelas almas que estão partindo neste exato momento e escreva nos comentários a frase "Jesus, tem misericórdia de mim", clamando desde já pelo auxílio divino na sua hora derradeira. Padre Pio não foi apenas um santo que carregou as chagas de Cristo em seu corpo por 50 anos de sofrimento ininterrupto. Ele era um vidente do invisível, alguém que transitava entre o mundo material e o espiritual com a mesma facilidade que você caminha entre os cômodos da sua casa. Seus escritos, as cartas aos seus filhos espirituais, os testemunhos dos frades que viveram ao seu lado, tudo isso documenta com precisão cirúrgica o que ele viu acontecer nos leitos de morte de centenas de pessoas. E o que ele revelou sobre esses 3 minutos após o último suspiro é tão específico, tão detalhado, tão aterrador e, ao mesmo tempo, tão cheio de esperança, que quando você entender completamente, nunca mais vai tratar a morte com a leveza superficial que o mundo moderno ensina. Este conhecimento não é opcional para quem busca a salvação. É uma bússola espiritual que pode orientar sua alma através da tempestade mais violenta que você jamais enfrentará. E se você tem pais idosos, filhos doentes, amigos agonizantes ou simplesmente quer estar preparado para o seu próprio fim, o que será dito aqui pode ser a diferença entre a condenação eterna e a glória sem fim no paraíso. Agora eu preciso que você faça algo. Desligue tudo. Feche a porta do quarto. Avise as pessoas ao seu redor que você precisa de alguns minutos de concentração total. Porque o que você vai aprender não pode ser absorvido com a mente dividida entre notificações de redes sociais e barulho de televisão. Esses mistérios exigem o silêncio interior que Maria tinha quando recebia as revelações do anjo Gabriel. Você está prestes a entrar no Santo dos Santos do conhecimento sobre a morte. E isso exige reverência, atenção plena e coração aberto. Quando você promete que vai fazer isso, quando realmente para e se concentra, algo muda na atmosfera espiritual ao seu redor. Os anjos da guarda se aproximam. O Espírito Santo começa a preparar seu coração para compreender verdades que ultrapassam a capacidade da razão humana sozinha. E é exatamente essa preparação interior que vai permitir que este conhecimento não apenas entre pela sua cabeça, mas desça até o mais profundo da sua alma e se transforme em ação concreta, em mudança real, em salvação verdadeira. Pense na cena que você já presenciou, ou que com certeza vai presenciar um dia. Um hospital com cheiro de desinfetante e corredores gelados. Ou talvez um quarto de casa, onde a pessoa que você ama está deitada na cama, respirando com dificuldade. A família ao redor. Alguns chorando baixinho, outros tentando ser fortes.
O médico acabou de sair dizendo que é questão de horas, e então acontece. A respiração fica mais lenta, mais espaçada. Um suspiro final. O peito que sobe e desce pela última vez. O silêncio. Nesse momento, as pessoas olham para o relógio e anotam a hora do falecimento. Alguém fecha os olhos do morto. Começam as ligações para avisar os parentes. O corpo ainda está quente, mas para todos os efeitos práticos, a pessoa se foi. A ciência explica tudo em termos de falência de órgãos, cessação da atividade cerebral, rigidez cadavérica que começa em poucas horas. Tudo muito técnico, muito biológico, muito vazio de sentido espiritual. Mas Padre Pio via outra coisa acontecendo simultaneamente, uma dimensão que os olhos humanos não conseguem captar, mas que é infinitamente mais real do que tudo o que os médicos conseguem medir com seus aparelhos. Será que você está preparado para descobrir o que realmente acontece nesses 3 minutos invisíveis? Porque o que vem agora vai desafiar tudo o que você pensava que sabia sobre a morte. Padre Pio identificou entre 5 e 7 mistérios espirituais específicos que ocorrem nesse brevíssimo intervalo de tempo entre o último batimento cardíaco e o destino eterno da alma. Cada mistério é uma verdade revelada. Cada um deles traz uma lição prática sobre como se preparar e como ajudar os outros. E vou revelar todos eles agora, um por um, em ordem crescente de poder e importância. Mas você precisa ficar até o final, porque o 7º mistério é o mais consolador, o mais misericordioso, o que pode salvar até mesmo a alma que parece mais perdida. O primeiro mistério que Padre Pio revelou sobre esses 3 minutos críticos é absolutamente devastador em sua verdade nua e crua. No exato instante em que a alma se separa do corpo, ela vê toda a sua vida projetada diante de si com uma claridade que não existe em nenhum momento da existência terrena. É como se um filme ultra-realista fosse rodado em velocidade impossível, mostrando cada ação que você praticou desde que nasceu até o segundo em que morreu. Mas não é apenas um filme de imagens. É uma experiência total, onde você sente novamente as emoções, revive as intenções, percebe as consequências de cada escolha. Aquela mentira que você contou aos 15 anos e esqueceu completamente, a alma vê. Aquele momento de inveja quando você desejou o mal para alguém que tinha mais sucesso, a alma vê. Aquela vez que você passou por um mendigo na rua e fingiu não ver porque estava com pressa, a alma vê tudo. Mas também, e isto é importante, aquele copo d'água que você deu a alguém com amor verdadeiro. Aquela palavra de consolo que você ofereceu a um aflito. Aquela oração que você fez em segredo por um inimigo. Tudo, absolutamente tudo, está ali exposto. A Igreja sempre ensinou sobre o julgamento particular, aquele momento em que cada alma comparece individualmente diante de Deus logo após a morte, diferente do juízo final que acontecerá no fim dos tempos. E Padre Pio via esse julgamento acontecer exatamente nesses 3 minutos. Havia uma mulher chamada Teresa Morandi, que morava em San Giovanni Rotondo nos anos 50. Ela teve uma parada cardíaca durante uma cirurgia e foi declarada morta por quase 5 minutos antes de ser reanimada. Quando voltou, ela procurou imediatamente Padre Pio e contou entre lágrimas o que tinha visto. Ela disse que, no instante em que seu coração parou, foi como se uma cortina caísse de seus olhos e, de repente, ela estava vendo sua vida inteira acontecendo ao mesmo tempo. Cada momento de orgulho, cada fofoca que tinha espalhado, cada vez que tinha julgado alguém com dureza, tudo estava ali queimando sua consciência. Mas também viu os momentos de bondade, as vezes que tinha cuidado da mãe doente, as missas que tinha assistido com devoção. E ela descreveu que havia uma presença ali, não com corpo visível, mas com uma autoridade que era ao mesmo tempo amor infinito e justiça absoluta.
Padre Pio confirmou para ela que tinha sido uma graça de Deus permitir que ela voltasse, para que se preparasse melhor para o julgamento definitivo. Esta revisão total da vida não admite auto-engano. Você não pode mais mentir para si mesmo dizendo que aquilo não foi tão grave, que tinha boas intenções, que as circunstâncias justificavam. A verdade, nua e crua, se impõe com força irresistível. E é nesse momento que muitas almas, vendo a realidade dos seus pecados pela primeira vez, sem os filtros do orgulho e da racionalização, ou se jogam na misericórdia de Deus com humildade total, ou se endurecem no orgulho e rejeitam o perdão oferecido. Mas a revisão da vida não é o único mistério desses três. Minutos terríveis. Há algo ainda mais dramático acontecendo simultaneamente. O segundo mistério que Padre Pio testemunhava constantemente era a presença visível de anjos e demônios ao redor do leito de morte, travando uma batalha final pela alma que está partindo. Isso não é uma figura de linguagem poética ou uma metáfora teológica abstrata. Padre Pio via literalmente essas presenças espirituais com seus próprios olhos, da mesma forma que via as pessoas ao seu redor. E ele descrevia cenas de combate espiritual tão intensas que faziam os presentes tremerem de medo quando ele compartilhava o que estava vendo. Os anjos da guarda, aqueles que acompanharam a pessoa durante toda a vida terrena sem nunca serem vistos, finalmente se revelam nesses instantes finais. Eles trazem à memória da alma todas as boas obras praticadas, todos os momentos de oração sincera, todas as vezes que a pessoa resistiu à tentação. Eles apresentam essas ações diante de Deus como evidência da fé e do amor que habitaram naquele coração. É como se fossem advogados de defesa no tribunal divino, mostrando tudo o que pode falar a favor daquela alma. Mas os demônios também estão ali, e sua presença é aterradora. Eles trazem a lista completa dos pecados, especialmente aqueles que nunca foram confessados, aqueles que foram escondidos por vergonha ou orgulho. E mais do que isso, eles tentam uma última investida de desespero, sussurrando na consciência da alma que não há perdão possível, que seus pecados são grandes demais, que Deus nunca vai aceitar alguém tão sujo e manchado. Esta é a tentação final do desespero, e Padre Pio dizia que muitas almas se perdem exatamente nesse momento. Não porque seus pecados sejam imperdoáveis, mas porque escolhem acreditar na mentira demoníaca de que não há misericórdia suficiente para elas. Havia um frade chamado Irmão Alessandro que viveu com Padre Pio no convento. Ele adoeceu gravemente em 1958 e estava agonizando. Padre Pio ficou ao lado dele durante horas, rezando intensamente. Os outros frades que estavam no quarto testemunharam que Padre Pio, de repente, começou a falar com firmeza, dizendo em voz alta coisas como "Afasta-te, mentiroso!" e "Não tens poder aqui, esta alma pertence a Cristo." Eles não viam nada, mas percebiam que Padre Pio estava travando uma batalha contra presenças invisíveis. Depois que o irmão Alessandro faleceu em paz, com um sorriso no rosto, Padre Pio explicou aos confrades o que tinha acontecido. Ele disse que tinha visto 6 demônios ao redor da cama, trazendo acusações terríveis contra a alma do irmão. Mas também viu o anjo da guarda e Nossa Senhora presente. E foi a intercessão deles, unida às orações de Padre Pio e dos frades, que garantiu que o irmão Alessandro não caísse no desespero final e confiasse na misericórdia de Deus até o último segundo. Esta é a realidade da guerra espiritual que acontece nesses 3 minutos. E a oração dos vivos, especialmente nesse momento, tem um poder que você não consegue imaginar. Cada Ave Maria rezada ao pé do leito de morte é como uma lança espiritual que afasta os demônios. Cada invocação do nome de Jesus é como um escudo que protege a alma da tentação final. E é aqui que entra o terceiro mistério, talvez o mais doce e consolador de todos. Padre Pio testemunhava que Nossa Senhora, a Mãe de Misericórdia, frequentemente aparece nesses momentos finais para oferecer uma última chance de arrependimento e confiança em Deus.
Ela não aparece para todos, mas especialmente para aqueles que a invocaram durante a vida, mesmo que de forma imperfeita. Aqueles que rezaram o rosário, aqueles que usaram o escapulário, aqueles que a chamaram de mãe em algum momento de suas vidas, recebem essa graça extraordinária da presença de Maria na hora da morte. E Maria faz algo que desarma completamente o poder dos demônios. Ela simplesmente olha para a alma com aqueles olhos maternais, cheios de compaixão infinita, e sussurra no coração: Meu filho, minha filha, não tenhas medo. Eu estou aqui. Confia em Jesus. Ele te ama. Entrega-te a Ele agora. E esse sussurro maternal tem mais poder do que todas as acusações demoníacas juntas. Porque quando você ouve sua mãe dizer que está tudo bem, que ela está ali para te proteger, o medo se dissipa e a confiança nasce. Havia um homem em Foggia, na Itália, chamado Giovanni Battista, que tinha vivido uma vida de pecado grave. Ele tinha abandonado a esposa e os filhos, tinha vivido em concubinato, tinha se afastado completamente da igreja por mais de 20 anos. Quando ficou doente de câncer terminal, a esposa abandonada, que era uma santa mulher, foi visitá-lo no hospital e implorou que ele se confessasse e voltasse para Deus. Ele se recusou com amargura, dizendo que era tarde demais, que Deus nunca ia perdoar alguém como ele. A esposa então viajou até San Giovanni Rotondo e pediu a Padre Pio que intercedesse pelo marido. Padre Pio prometeu que ia rezar. 3 dias depois, Giovanni estava agonizando. Os médicos disseram que era questão de minutos. De repente, ele abriu os olhos arregalados e começou a chorar, dizendo repetidas vezes: Ela está aqui! A senhora está aqui! Ela disse que ainda há tempo. Ele pediu um padre urgentemente, confessou todos os seus pecados com lágrimas de arrependimento verdadeiro, recebeu a comunhão e a unção dos enfermos e morreu 15 minutos depois em paz total, com a mão da esposa apertada na sua. Quando a esposa voltou para agradecer a Padre Pio, ele confirmou: Nossa Senhora apareceu para seu marido nos últimos momentos e arrancou-o das garras do inferno. Nunca duvide do poder da intercessão de Maria. Se isso tocou profundamente o seu coração, se você está começando a entender o poder da devoção mariana para a hora da morte, escreva nos comentários agora: Maria, minha mãe, esteja comigo na minha última hora. Compartilhe este vídeo como um ato de caridade pelas almas que estão morrendo neste exato momento sem conhecer essas verdades que podem salvá-las. Agora você pode estar pensando: mas isso são apenas experiências místicas de um santo. A Bíblia fala sobre isso? Sim, fala. E com uma clareza que não deixa dúvidas. A carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, declara sem rodeios: Está determinado que os homens morram uma só vez, e logo em seguida vem o juízo. Não há reencarnação, não há segunda chance depois da morte. Não há um período de sono até o fim dos tempos. O julgamento acontece imediatamente. E Jesus deixou isso ainda mais claro na parábola do rico e Lázaro, registrada em Lucas capítulo 16. O rico morreu e foi sepultado, e imediatamente, sem nenhum intervalo de tempo, já estava no lugar de tormento, vendo Lázaro ao longe no seio de Abraão. Não houve espera, não houve processo gradual. A sentença foi instantânea. Esses textos bíblicos confirmam exatamente o que Padre Pio via acontecer. O destino eterno da alma é decidido naqueles poucos minutos após a morte, baseado em como a pessoa viveu e, mais importante ainda, em como ela responde à última oferta de misericórdia divina nesses instantes finais. E é essa resposta que forma o 4º mistério que Padre Pio revelou. Nos 3 minutos após o último suspiro, Jesus Cristo em pessoa se faz presente diante da alma. Não como um juiz cruel e distante, ansioso para condenar, mas como o Salvador misericordioso que morreu na cruz exatamente por aquela alma específica. E ele faz uma pergunta direta, que penetra até o mais profundo do ser. Você me aceita como seu Senhor e Salvador?
Você se arrepende dos seus pecados? Você confia na minha misericórdia? A alma, vendo Jesus face a face, não pode mais fingir, não pode mais se esconder atrás de desculpas ou racionalizações. Ela vê quem ele realmente é, vê o amor infinito que ele tem por ela, vê as chagas abertas nas mãos e no lado que sangram eternamente por amor. E nesse momento de clareza absoluta, a alma toma a decisão mais importante de toda a sua existência. Ou ela se lança nos braços misericordiosos de Jesus com humildade total, reconhecendo sua indignidade, mas confiando no amor divino. Ou ela se endurece no orgulho, rejeita o perdão oferecido e escolhe a separação eterna de Deus. Padre Pio dizia que a maioria das almas que se condenam não o fazem porque Deus as rejeitou, mas porque elas mesmas rejeitaram a Deus nesse momento final. Elas viram a verdade, viram o amor, viram a oferta de perdão, mas escolheram dizer não. É a tragédia suprema da liberdade humana usada para o próprio mal. Agora, antes de revelar o quinto mistério, eu preciso que você faça algo que pode mudar o seu destino eterno. Pare este vídeo por alguns segundos, coloque a mão no coração e diga em voz alta ou mentalmente: Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Eu confio na tua misericórdia. Salva minha alma na hora da minha morte. Depois, escreva nos comentários: Jesus, salva a minha alma na hora da minha morte. Como um ato de fé e preparação espiritual. Curta este vídeo para que o algoritmo mostre para mais pessoas que precisam urgentemente saber dessas verdades. E compartilhe como um ato de evangelização, porque pode ser que alguém que você ama esteja perto da morte e precise conhecer esses mistérios agora, enquanto ainda há tempo. O quinto mistério que Padre Pio ensinava é que as orações dos vivos durante a agonia de uma pessoa têm um poder extraordinário, quase incompreensível, para fortalecer a alma contra a tentação final do desespero. Quando você está ao lado de alguém que está morrendo e reza com fé verdadeira, suas palavras não estão apenas ecoando no quarto físico. Elas estão penetrando na dimensão espiritual onde a batalha pela alma está acontecendo. Cada Pai Nosso que você reza é como um raio de luz que ilumina a consciência da alma agonizante, lembrando-a de que Deus é Pai e perdoa. Cada Ave Maria é como a própria voz de Nossa Senhora sussurrando conforto e esperança. Cada invocação do nome de Jesus é como uma âncora que impede a alma de ser arrastada pelo desespero demoníaco. Padre Pio recomendava orações específicas para serem rezadas ao pé do leito de morte. O credo, porque reafirma toda a fé católica e fortalece a crença da alma. As invocações da ladainha dos santos, especialmente dos santos protetores dos moribundos como São José, São Miguel Arcanjo e o Anjo da Guarda. E, acima de tudo, a repetição constante e amorosa do Santíssimo Nome de Jesus, porque esse nome tem poder sobre toda a criação, e os demônios tremem ao ouvi-lo. Mas há um sexto mistério que Padre Pio considerava absolutamente crucial e que muitos católicos modernos negligenciam tragicamente. A importância dos últimos sacramentos antes desses 3 minutos finais não pode ser exagerada. Quando uma pessoa recebe a confissão, a comunhão e a unção dos enfermos enquanto ainda está consciente, antes da agonia final, algo poderoso acontece no mundo espiritual. A graça santificante invade a alma como uma armadura de luz. Os pecados confessados são apagados completamente, como se nunca tivessem existido. A presença real de Jesus na Eucaristia fortalece a alma de dentro para fora. O óleo santo da unção sela a alma com proteção divina contra os últimos ataques do inimigo. Padre Pio via a diferença entre uma alma que morria com os sacramentos e uma que morria sem eles. Era como comparar um soldado entrando em batalha com armadura completa versus um soldado nu e desprotegido. Ambos enfrentam a mesma guerra, mas as chances de vitória são radicalmente diferentes. Por isso ele implorava às famílias:
Chamem o padre enquanto há tempo. Não esperem até o último segundo quando a pessoa já está inconsciente. Os sacramentos dados com a participação consciente da pessoa têm poder infinitamente maior. E aqui está algo que você precisa saber para poder discernir espiritualmente quando chegar a sua hora ou a hora de alguém que você ama. Existem sinais que indicam uma boa morte versus uma má morte, e Padre Pio ensinava seus filhos espirituais a reconhecê-los. Uma boa morte é marcada por serenidade interior, mesmo que haja dor física. A pessoa aceita a vontade de Deus com paz, demonstra arrependimento sincero dos pecados, invoca constantemente Jesus e Maria, recebe os sacramentos com devoção e se despede dos entes queridos com amor e perdão. Esses são sinais de que a alma está confiando na misericórdia divina e caminhando para a salvação. Já uma má morte é marcada por angústia espiritual profunda sem recurso à fé, desespero total, recusa dos sacramentos, apego obsessivo às coisas do mundo mesmo nas últimas horas, incapacidade de perdoar ou pedir perdão e uma espécie de endurecimento do coração contra Deus. Padre Pio via essas mortes e chorava, porque sabia que a alma estava escolhendo a condenação. Mas existe uma linha tênue que precisa ser entendida. Nem toda angústia é sinal de má morte. Às vezes a pessoa está sofrendo tentações terríveis, mas ainda lutando para confiar em Deus. E nem toda aparente serenidade é sinal de boa morte, porque pode ser presunção orgulhosa de quem acha que não precisa da misericórdia divina. O discernimento espiritual requer olhar para o conjunto completo. A vida que a pessoa levou, se recebeu os sacramentos, se há humildade verdadeira ou orgulho disfarçado. E agora chegamos ao sétimo e mais poderoso mistério de todos, aquele que Padre Pio considerava a maior revelação da misericórdia divina. Mesmo uma alma que viveu uma vida inteira de pecado grave, mesmo alguém que rejeitou Deus por décadas, mesmo uma pessoa que cometeu crimes hediondos e causou sofrimento terrível, se no último segundo, no último milésimo de segundo daqueles 3 minutos finais, invocar o nome de Jesus com arrependimento genuíno e confiança total na misericórdia divina, pode ser salva. A misericórdia de Deus é infinita, literalmente sem limites, e ela pode alcançar até a alma mais perdida no último instante possível. Padre Pio confirmava isso relacionando com a promessa que Jesus fez a Santa Faustina sobre a hora da misericórdia. Jesus disse: "Na hora da morte, defendo como minha glória toda alma que confiar na minha misericórdia." Não importa quão terrível tenha sido o passado, não importa quantos pecados foram cometidos. O que importa é o arrependimento final e a confiança no amor de Deus. Havia um criminoso chamado Marco Delucci que tinha sido condenado por múltiplos homicídios e estava na prisão perpétua em Roma. Ele era conhecido como um homem violento e sem remorso. Em 1962, ele foi diagnosticado com uma doença terminal e transferido para a enfermaria da prisão. Alguns frades, capuchinhos, visitavam a prisão regularmente e um deles conhecia Padre Pio. Eles tentaram falar com Marco sobre Deus, mas ele cuspia e blasfemava toda vez. Na noite em que Marco estava morrendo, sozinho em sua cela da enfermaria, algo aconteceu. Um dos guardas que estava de ronda ouviu gritos vindos da cela. Quando abriu para verificar, encontrou Marco ajoelhado ao lado da cama, olhando para cima com lágrimas escorrendo pelo rosto, repetindo: "Perdão, meu Jesus, perdão." O guarda chamou urgentemente o frade capuchinho que estava no presídio. O frade chegou e Marco, com voz fraca, confessou todos os seus crimes com arrependimento profundo e genuíno. Ele recebeu a absolvição, a comunhão e a unção dos enfermos, e morreu 20 minutos depois em paz total. Quando o frade voltou ao convento e escreveu para Padre Pio contando o que tinha acontecido, Padre Pio respondeu: "Eu estava lá. Eu vi a batalha.
Os demônios diziam que aquela alma lhes pertencia por causa dos crimes hediondos, mas Jesus disse: Ele invocou meu nome com arrependimento verdadeiro, ele é meu. E Nossa Senhora estendeu seu manto sobre ele. Foi salvo no último segundo, arrancado do inferno pela misericórdia infinita. Esta é a esperança que devemos ter, mas, e ouça isso com muita atenção, esta esperança não pode ser usada como desculpa para viver em pecado, presumindo que haverá tempo para se arrepender no último momento. Porque ninguém garante que você terá consciência nos últimos instantes. Ninguém garante que terá a graça do arrependimento se passou a vida inteira endurecendo o coração contra Deus. A preparação precisa começar agora. Então, como você se prepara espiritualmente para esses 3 minutos decisivos que virão um dia? Primeiro, viva em estado de graça habitual através da confissão frequente. Não espere cair em pecado mortal para se confessar. Confesse-se pelo menos uma vez por mês, mesmo que apenas com pecados veniais. Isso mantém sua alma limpa e fortalece o hábito de reconhecer pecados e buscar perdão. Segundo, pratique o exame de consciência todos os dias antes de dormir. Revise seu dia diante de Deus, identifique onde falhou, onde poderia ter amado mais, onde cedeu à tentação. Faça um ato de contrição sincero. Isso treina sua alma para o julgamento particular. Terceiro, cultive devoção profunda à Nossa Senhora, especialmente através do rosário diário e do uso do escapulário do Carmo. A promessa ligada ao escapulário é que quem morrer usando-o não sofrerá o fogo eterno, mas isso pressupõe uma vida de devoção verdadeira, não apenas usar o objeto como amuleto mágico. Quarto, tenha objetos sacramentais em casa e acessíveis. Um crucifixo bento ao lado da cama, água benta, medalhas de santos protetores. Quando a hora chegar, esses objetos são canais de graça poderosos. Mas saber se preparar não é suficiente. Você precisa saber também o que fazer quando estiver ao lado de alguém que está agonizando. Chame o padre imediatamente quando souber que alguém está em estado grave, mesmo que a pessoa ainda não esteja agonizando. Não espere a inconsciência. Reze em voz alta ou mentalmente as orações dos moribundos, especialmente a ladainha dos santos e invocações a Jesus e Maria. Use água benta para benzer a pessoa e o ambiente, afastando presenças demoníacas. Se a pessoa não pode mais falar, faça atos de fé por ela, dizendo coisas como: Jesus, em nome de fulano, eu creio em ti e confio na tua misericórdia. Mantenha um ambiente de paz espiritual, sem discussões familiares, sem desespero exagerado, porque a alma agonizante sente tudo isso e pode ser perturbada. E depois que a pessoa morrer, não pense que acabou sua responsabilidade. Pelo contrário, mande rezar missas imediatamente pela alma, especialmente nos primeiros dias e semanas após a morte. Reze o ofício dos defuntos, ou pelo menos 1/3 completo todos os dias por um período. Ofereça jejuns e esmolas em sufrágio da alma. Visite o túmulo não apenas para chorar sentimentalmente, mas para rezar com fé genuína. Mantenha viva a memória espiritual da pessoa através de obras de caridade feitas em seu nome. Tudo isso tem poder real para aliviar as penas do purgatório e acelerar a entrada da alma no céu. Agora, respire fundo, porque vamos fazer juntos uma oração poderosa que resume tudo o que aprendemos. Senhor Jesus Cristo, eu me coloco diante de Ti neste momento com humildade e tremor, porque sei que um dia vou enfrentar aqueles 3 minutos decisivos que determinam minha eternidade. Eu te peço, pela tua infinita misericórdia, a graça de uma boa morte, que eu possa morrer em estado de graça, com os sacramentos recebidos, com o coração arrependido e confiante em ti. Que meu anjo da guarda esteja ao meu lado naquela hora terrível, defendendo-me das acusações demoníacas. Que Nossa Senhora, Mãe de Misericórdia, apareça para mim e me conduza com segurança através do vale da sombra da morte.
Eu te ofereço minha vida inteira, a partir de hoje, como preparação para esse encontro definitivo contigo. Ajuda-me a viver cada dia como se fosse o último, em santidade, em amor, em serviço ao próximo. Perdoa todos os meus pecados passados, purifica minha alma agora através da graça sacramental e marca-me com teu sangue precioso para que, quando chegar minha hora, eu possa ouvir tua voz dizendo: Vem, servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor. Por intercessão de São Pio de Pietrelcina, que conheceu os segredos da vida eterna e viveu sempre preparado para a morte, eu te peço: salva minha alma e as almas de todos aqueles que eu amo. Amém. Este conhecimento que você recebeu hoje não é para causar medo paralisante, mas preparação consciente e esperança confiante. Padre Pio viveu cada dia de sua vida pronto para a eternidade, e foi por isso que, quando sua hora chegou, ele morreu da forma mais santa possível, com os nomes de Jesus e Maria nos lábios. Você pode fazer o mesmo. Comece hoje a viver como se cada dia fosse o último, porque um dia será. E quando aqueles 3 minutos finais chegarem, você não vai estar desprevenido. Você vai estar pronto, armado com a fé, protegido pela graça, defendido pelos anjos, amparado por Maria e, acima de tudo, confiando totalmente na misericórdia infinita do Senhor Jesus Cristo, que morreu para te salvar.